Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas estamos falando nesse trimestre sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 e ela tem como tema a paternidade divina. O textual está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, e está escrito assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 13 a 16. A nossa lição de hoje, como a gente sempre fala, tem alguns objetivos, e o primeiro dela é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai com base para a vida cristã. Estou aqui hoje, professor Joás, presbítero Edivaldo. Nós estamos aí diante de um trimestre e muito bom, um assunto muito complexo, né, em algumas questões polêmicas, podemos dizer assim, mas hoje nós vamos estudar sobre a paternidade divina. Só dar uma recapitulada aqui, presbítero Edivaldo, professor Joás. Na lição de número 1 nós estudamos aí o mistério da Santíssima Trindade, que é algo que nós não vamos conseguir desvendar nunca com a nossa mente humana, mas a gente tem algumas bases bíblicas que a gente pode afirmar sobre esse tema. Lição de número 2, Deus Pai. A lição passada, o Pai enviou o Filho, e a lição de hoje, a paternidade divina. Professor Joás, presbítero Edivaldo, quando a gente fala de paternidade, a gente discutia nos bastidores aí sobre esse tema. Então, assim, se isso não for muito bem explicado, pode gerar uma certa confusão na cabeça, ou até mesmo no coração de algumas pessoas que não têm tanto convívio com essa palavra, né? Paternidade, não tem tanto convívio também com algumas questões teológicas. Pode dar uma confusão, né? A Trindade sempre será um assunto complexo, né? Que a gente talvez compreenda, ou talvez não, nem na eternidade, talvez a gente nunca compreenda, né, a Trindade de forma completa. Mas a gente tem inúmeras passagens na Bíblia que revelam, né, um pouco desse mistério para nós, né, e a gente, durante esse trimestre, está se debruçando sobre isso. Né, por enquanto, estamos falando do Pai, né, a partir da próxima lição vamos falar do Filho, e vai assim até o final do trimestre. E sempre assim será um mistério. A encarnação, por exemplo, né? O envio do Espírito Santo, né? Por que Deus Pai é chamado assim, né? Isso tudo são questões muito complexas, e por mais que a Bíblia nos dá lampejos, né, de iluminação sobre o assunto, a gente não compreende completamente. A gente precisa ter essa humildade diante de algo tão grande, né, como de alguém tão grande como é o nosso Deus. A gente precisa ter essa postura humilde de saber que não entende e talvez nunca vai entender, né, mas ainda assim crer, né, e ainda assim estudar sobre isso, né, procurar compreender um pouco mais o que já está revelado, né, e sempre com humildade, né. A Bíblia, sempre que a gente abre a Bíblia, o próprio texto nos força a isso, né? Mostra pra gente como que a gente é pequeno, como que a gente, na verdade, não sabe tanto como acha que sabe, e coisas assim. Professor Edivaldo, professor Joás falou aqui um negócio muito interessante, que quando nós abrimos o texto, e talvez com certeza nós não vamos entender tudo do jeito que é, porque se entende Deus, não é Deus, né? Se a gente entende, se a gente fala, não entendemos Deus, Deus não é Deus, porque Deus não tem como a nossa mente humana captar tudo, entender tudo, mas a Escritura nos dá assim uma revelação que está revelado para nós daquilo que nós estamos afirmando, o que nós estamos estudando durante esse trimestre. Disso aí nós não abrimos mão. A Bíblia é Bíblia, a Bíblia revela a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, e mostra para nós quem é Ele até certo ponto.
os atributos comunicáveis. Aí a gente conhece de Deus. Por isso a necessidade de 13 lições dentro de uma temática da Trindade. Há muitos anos, né, a gente que já acompanha mais de 30 anos a Escola Bíblica Dominical, há muito tempo que isso não se debruça diante de 13 lições para estudar especificamente sobre a Trindade. E aprove a Deus no coração do nosso comentarista, desse trimestre a gente estudar, a gente debruçar diante deste assunto, depois de estudarmos nós mesmos, né, que foi a lição passada, sobre a questão de espírito, alma e corpo. Hoje nós estamos estudando, debruçando dentro de lições a respeito da Trindade. Eu entendo que Deus ele precisa comunicar conosco. E qual é a forma de Deus comunicar conosco? Numa linguagem que nós entendemos. E a linguagem de pai e filho é uma linguagem que nós entendemos. É claro que nós não vamos aqui, né, fechar a questão da Trindade, mas vamos ter aí uma visão um pouco mais ampla do que é a Trindade à luz das Sagradas Escrituras. Nós estamos encerrando aqui o assunto do Pai. Próxima lição nós vamos entrar no assunto do Filho, porque é muito fácil em qualquer cultura você entender a composição de Pai, a composição de Filho. A respeito da pessoa do Espírito Santo é um pouco mais complexo ainda do que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Mas nós vamos aprender hoje que a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que é Deus. Então, é um atributo paterno de Deus, de se colocar como Pai, de uma forma bem didática para nós entendermos. Mas o que a gente precisa entender? O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Então, há uma conexão entre eles e há um diálogo, né? A gente chama da dança trinitária desde a eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente precisa compreender no sentido de que nós precisamos estudar cada pessoa da Trindade de uma forma específica e entender dentro de um todo, e é claro que nós nunca vamos fechar a questão. Bom, nessa lição de hoje, para quem está acompanhando a gente aí, nós vamos falar sobre essa paternidade, que é a lição de número 4, a palavra-chave é exatamente paternidade, e nós vamos estudar nessa lição como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. É uma introdução que nós falamos com vocês aqui. Para a gente ganhar tempo, vamos lá no capítulo 1, a revelação da paternidade do Pai, e o ponto 1, definição da paternidade do Pai, ponto 2, paternidade eterna do Pai, ponto 3, o Pai gerou o Filho, e ponto 4, o Pai concede o Espírito. Então, deixa eu fazer uma leitura dinâmica aqui de alguns parágrafos desse ponto 1 aqui, que a gente tem uma visão panorâmica do assunto e fica melhor para a gente até mesmo comentar esse assunto que já falamos que é complexo, mas necessário a gente estudar, e bom de estudar, tá? Vamos lá. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Esse é um texto de Efésios 4:6. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, 1 Coríntios 8:6. Ele é o princípio sem princípio, Ele não é gerado, João 1:18, mas é aquele que gera o Filho, Salmo 2:7, Hebreus 1:5. Vocês estão percebendo que eu estou citando aí um monte de texto, é para você conferir na sua Bíblia aí, tá? São textos que embasam o que nós estamos falando. E quem junto com o Filho procede o Espírito Santo, João 14:26. A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. O texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação. E nós até podemos somar aqui ao texto Apocalipse 13:8. Muito bom esse texto, que vale aí, que antes da fundação do mundo. Isso é muito bom. O Pai gerou o Filho ao ponto 3. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que Deus, o Pai, não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai,
possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. E também isso implica dizer que tem tudo a ver com a encarnação, né? E nós vamos falar sobre isso. O Pai concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai, João 15, 26. É enviado pelo Filho, João 16, 7. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus. Atos 5, versículos 3 e 4. Professor Joás, definição de paternidade: a paternidade eterna do Pai, o Pai gerou o Filho e o Pai concede o Espírito Santo. Nós vemos aí uma comunicação da Trindade perfeitamente harmoniosa. Sobre a definição da paternidade do Pai, nós temos aqui vários textos. O mais conhecido aqui citado é Efésios 4, 6, onde Paulo fala que um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai tem essa figura de Pai exatamente porque da encarnação do Filho. Como é que os judeus entendiam isso no princípio? Só para a gente clarear nossa mente aí, a partir desse pressuposto. A gente, hoje, se você conversar com um judeu ortodoxo, hoje ele acha a Trindade um absurdo, né? Mas quando você olha para o texto bíblico, né, do Antigo Testamento, que é o texto dos judeus, né, você vê a Trindade o tempo todo em ação, né? Você vê até os nomes de Deus expressam essa unidade de três, né? Que é um mistério. Então, hoje se pensa de um jeito, né? Que por conta das influências dessas heresias históricas, né? Modalismo, unicismo, né? Essas heresias que são muito antigas, né? Têm influenciado o pensamento teológico até hoje, né? Então, de judeus e de cristãos, né? Também, né? Então, sempre foi um tema complexo, mas quanto à paternidade, o Pai é chamado assim desde a encarnação, né? Deus Pai é chamado assim de Pai por conta até da encarnação, né? No passado, quando ele foi chamado assim, né? Era meio que um vislumbre, né, do que viria, né, da encarnação do Filho. Então, quando você olha para João, né, que é quem mais falou sobre a divindade do Filho, né, ele mostra isso no capítulo 3, naquele diálogo com Nicodemos, né, no verso 13, que em algumas Bíblias tem um trecho suprimido, né, mas nas melhores traduções, né, e nos textos originais isso está lá presente, né, você vê o Filho encarnado falando que está aqui, né, em carne, mas também está lá no céu com o Pai. Então é um mistério muito grande, porque além de ser incompreensível, né, um Deus que subsiste em três pessoas distintas, né? O Pai não é igual ao Filho nem igual ao Espírito, né? Mas o Filho é Deus, e o Pai é Deus, e o Espírito é Deus. É um mistério incompreensível. E aí entra a questão da encarnação, que complica mais, porque a encarnação acontece no tempo. E o tempo também é algo incompreensível para nós, né? A gente lida com o tempo e entende o tempo até certo ponto, né? A gente fala de passado, fala de presente, fala de futuro, mas nada disso existe, nada disso é concreto, né? O presente, cadê? Né? Passou, mas passou como? Como assim? Passou para mim, né? Eu tenho um passado, eu tenho um presente, você também, né? Então é algo que não é concreto, não é palpável. E dizer que esse Deus que é eterno, né, dizer que ele é eterno, alguém que está na eternidade, olha para esse microfone como sendo toda a história. Não só esses 5, 6 mil anos de história da humanidade, né, mas toda a história, né, do começo até o fim, seja lá quando for esse fim. Né, está olhando, né, da eternidade, é como se estivesse olhando para esse pontinho aqui. Né, então, esse Deus que é eterno, né, esse Filho que é
o Pai da eternidade, a eternidade foi gerada por Ele, criada por Ele, né, de algum jeito. Ele vai e entra no tempo, né? Esse Deus grandão entra nesse pontinho assim e se manifesta ali. Então Deus encarnou, Deus passou a integrar, passou a agir, né, na história humana, né, de um jeito que ele se tornou um de nós. Isso é um mistério. Aí o tempo torna um mistério mais incompreensível ainda, mais misterioso ainda, né? Então, na eternidade, o Pai está lá, o Filho está lá, o Espírito está lá, e os três são um. Na encarnação, a mesma coisa, com a adição de que esse Filho, além de estar lá na eternidade junto com o Pai, está também aqui junto conosco, né? Deus Emmanuel, Deus conosco, sendo um de nós, se tornando um de nós e habitando em nosso meio. É um mistério muito profundo. Muito complexo. Né? Mas é bom de estudar, né, presbítero Edivaldo? Porque claro, a gente vai começando a entender qual é a vontade de Deus para o homem e o porquê que Deus enviou o seu Filho. Esse é o ponto. O ponto central aqui é entender que você tem um Pai. Juntamente com o Joás, numa conexão teológica, nós fizemos uma conexão teológica sobre paternidade, e a gente falava muito sobre exemplos de pai. Por exemplo, eu perdi meu pai muito novo e, na verdade, era meu padrasto, com 12 anos. O Joás falava da alegria de poder desfrutar do pai dele até os dias de hoje, e a felicidade de nutrir com ele uma comunhão, nutrir com ele uma intimidade. E eu falava da dificuldade desses 12 anos que eu convivi com meu padrasto, tentando conhecê-lo e tentando ver nele uma figura de pai. Aí quando eu me converti, tinha por volta de 16 anos, eu fui compreender que eu tinha um outro pai, um pai eterno, um pai divino. E é sobre isso que a lição quer tratar e quer trazer ao nosso coração. É o conhecimento deste Pai eterno, deste Deus Pai, comunica conosco através do seu Filho, através do Espírito e através dele mesmo, porque ele é Deus, e o quanto nós podemos desfrutar do conhecimento do Deus Pai. Isso é muito interessante. E é exatamente isso que a lição quer que a gente aprenda, a entender um pouquinho mais sobre o Deus Pai, para nós termos mais intimidade com Ele. E por falar aí do Deus Pai, né? O ponto 1 e 2 nós já falamos da paternidade eterna, falamos do ponto 1, a definição de paternidade. Agora o Pai gerou o Filho e nos concedeu o Espírito Santo. Como que nós entendemos essa paternidade de Deus, né? É através do Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi concedido pelo Pai e pelo Filho, foi enviado pelo Filho, né? Mas na lição passada, a lição de número 3, é só citar essa frase aqui. Se nós quisermos entender um pouquinho sobre essa questão de paternidade, é olharmos para o Deus Pai mesmo. A maior expressão de amor foi quando o próprio Pai deu o seu Filho. Essa é a maior expressão de amor. E deu em que sentido? Dado mesmo. Ele deu o Filho para que o Filho nos substituísse na cruz e perdoasse os nossos pecados. É a maior expressão de amor de Deus, é ter dado o Filho, que é Jesus. E a necessidade do Filho ter encarado essa missão, professor Joás, e ter vindo e morrido no nosso lugar. Eu deveria morrer. E mesmo se eu morresse, não iria resolver nada. Não iria resolver nada. Morrer num pecador não vai resolver nada. Mas o Filho de Deus veio, morreu, sendo homem, sendo Deus, e nos abriu essa porta de perdão. Essa é a mensagem de paternidade que Deus quer passar para nós. Essa é a grande notícia do Evangelho, né? A boa notícia, né? Nós falamos do Evangelho, né? Nós somos aqueles que proclamam a boa notícia, e a grande notícia é essa, né? O Pai estava irado com todos nós, né? E ele satisfez essa ira no que ele tinha de melhor, que era o Filho, que se encarnou, se tornou um de nós, se diminuiu, se tornou um de nós e tomou a nossa culpa, pagou a culpa no nosso lugar, pagou a dívida no nosso lugar e nos ensinou, né? Nos abriu uma porta, né? Pela graça nos abriu uma porta de acesso à fé, de acesso ao trono da graça, né? De acesso ao Pai, e nos ensinou a chamá-lo assim, né? Vocês agora são como eu, filhos de Deus, né? E vocês precisam ter essa ousadia, né? Você vê os primeiros 5 versos lá,
o escritor aos Hebreus revela, né, essa geração do Filho, e depois ele segue falando dessa ousadia que precisamos ter, né, de acessar o trono da graça com ousadia, com liberdade, porque nós somos feitos filhos, né? Isso é extraordinário, isso é a grande notícia do Evangelho. E o próprio Filho é quem nos ensinou a chamá-lo assim, né? Quando vocês forem orar, começa assim, Pai Nosso. Interessante, né? Pai Nosso. É muito interessante, porque nós devemos confessar Cristo como Filho de Deus. A partir do momento que eu considero Cristo Filho de Deus, eu sou o irmão por adoção de Cristo, porque Deus tem 3 classes de filho: os anjos por criação, o povo de Israel por eleição e os gentios, nós, por adoção. Então nós fomos adotados. Nós éramos jambuzeiros bravos que fomos enxertados na videira verdadeira. Nós nos tornamos filhos através do sacrifício vicário de Jesus. Então eu preciso confessar Cristo como Filho de Deus para me tornar filho de Deus, para me ter a adoção dele como Pai, né? Então Deus só tem um filho unigênito, que é Cristo, que é Jesus, e nós nos tornamos filhos por adoção. Bom, finalizando esse ponto aqui, professor, senão nós vamos agarrar aqui, e o assunto é muito bom, tá? A gente viraria aqui dia, noite, meses aqui, falando só desses 4 tópicos aqui, mas a gente não tem tempo. Mas você tem a oportunidade, você que está nos assistindo, de participar com a gente no próximo domingo de 8 às 10, qualquer uma das nossas igrejas, para falar desse assunto em loco, presencialmente. Mas Paulo, escrevendo as suas epístolas, se não me falha a memória, salvo engano aí, Coríntios, ele fala que agora nós temos o Espírito, eu estou parafraseando, tá? E o Espírito, ele ajuda o nosso Espírito a clamar a Deus, e nós clamamos como filho. Ele até fala assim, usa esse termo, Abba Pai, ou seja, paizinho querido, né? Paizinho querido. É legal esse negócio, professor, é saber que a gente tem um pai, né, professor, ou presbítero Edivaldo, que o caso que você exemplificou muito bem, que não foi aquela figura mesmo que você esperava, mas quando você descobriu do paizinho querido, aí a gente tem realmente essa figura paterna, desse amor. Perfeita, né? Romanos, obrigado. Perfeita. Isso, Romanos, obrigado. Então é o seguinte, gente, nós vamos dar uma pequena pausa aqui e voltamos aí com o ponto 2, reconhecendo a paternidade, que nós vamos continuar falando aí desse tópico muito bom. E só para fechar aqui, a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. É a sinopse do capítulo 1 aí, que fecha aqui. A paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. É o Espírito que nos faz entender que Cristo foi enviado e que desde a eternidade o Pai é o Pai. Isso é muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, que está maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 4. Na primeira parte, aí no primeiro bloco, nós tratamos aí da revelação da paternidade do Pai. Já falamos aí algumas vezes que a palavra-chave dessa lição é paternidade. Estamos falando aí sobre a paternidade divina. Seguindo aí a ordem da nossa lição, nós estamos na lição de número 4, só de novo aí, dando uma pincelada aí. O mistério da Santíssima Trindade foi a lição 1, o Deus Pai a lição 2,
o Pai enviou o Filho, a lição 3, e a lição de hoje, número 4, a paternidade divina. Estamos discutindo aí como surgiu isso aí, de onde veio esse termo e coisas semelhantes. Bom, capítulo 2 aqui, professor Joás, presbítero Edivaldo, nós vamos entender agora, ou falar, né, reconhecendo a paternidade do Pai, e para encerrar a lição, a experiência do amor do Pai. De novo, nós vamos citar aí alguns pontos da lição 3. Bom, sobre reconhecendo a paternidade do Pai, para a gente sintetizar aqui, até mesmo devido ao tempo, nós temos aqui ainda 3 subtópicos. Primeiro, confessar a Cristo como Filho. Se eu confesso a Cristo como Filho, eu estou reconhecendo a paternidade do Pai, porque o próprio Cristo nos ensinou a chamar o Pai de Pai, a chamar Deus de Pai. É assim. A perfeição do amor do Pai, né? O amor faz parte da natureza do Pai. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar o seu Filho. João 3,16. E por fim, o ponto 3, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João 4,17. Então, o relacionamento, né, vamos falar na nossa linguagem humana. Por exemplo, as minhas 2 filhas, no nosso relacionamento de pai e filho, elas não precisam, não devem ter medo do pai. Elas reconhecem a autoridade, reconhecem o papel de paternidade, respeitam, reconhecem, mas não pode ver sob medo, sob pressão. Não é isso. É o mesmo relacionamento que Cristo nos deu o direito de nos relacionar com o Pai. E que ele se relaciona com o Pai também. O Pai ele é aquele que gerou o Filho e que nos presenteou, né, com o Filho. E o Filho é aquele que nos dá acesso ao Pai, né? Quem nos ensinou a chamá-lo de Pai, né? E aí você vê esse texto de 1 João 2, você vê essa questão do acesso muito clara, né? Qualquer um que negar, né, 1 João 2, 23, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então esse acesso ao Pai está no Filho, né? E aí a questão do negar é um acesso que é restrito, né, por causa de uma confissão, por causa de um estilo de vida, né? Negar não é só dizer, não é só falar. Negar aqui, do jeito que está escrito lá, tem esse contexto mais amplo, né? É alguém que vive uma vida, um estilo de vida, né, que não é santo, não está baseado nos padrões do que Deus falou, então é profano, né? Alguém que vive esse estilo de vida profano, vive como se o filho não fosse nada para ele, vive como se o pai não fosse o pai dele, né? Vive como se não fosse filho de Deus, né? E aí esse é o negar, né? Então esse não tem o pai, não tem o filho, né? E o confessar, mesma lógica, se você não é só falar, né? Não é só falar, confessar vai além de falar, né? Confessar, quando eu sou honesto, quando eu sou atencioso com o meu vizinho, né? Ama o teu vizinho, né? Quando eu sou atencioso com o próximo, né? Quando eu vivo de acordo com o que ele falou, né? Eu estou com a minha vida confessando que ele é o filho e que nós temos o mesmo pai, né? Então é sobre o modo de viver, é sobre as atitudes diárias, é sobre os padrões de conduta, né? É sobre os padrões costumeiros de ação, de reação, né? Então é sobre uma vida inteira, né? Negar ou confessar é uma postura de vida, né? Então que nós sejamos aqueles que confessam, né? Verdade. E tem a ver muito com o testemunho também, né? Eu acho interessante 2 passagens bíblicas. A primeira passagem é aquela de 2 filhos que recebem uma ordem do pai para fazerem um serviço. Um diz assim, eu vou. Outro diz, olha, eu não vou. O que diz que ia, não foi. O que diz que não ia, foi. É aquilo que você está falando sobre a questão de atitude. Qual deles que honrou o pai, né? Qual deles que honrou o pai? O que falou ou o que tomou uma atitude? Então a atitude ela vale muito mais do que palavras.
Outra passagem que eu acho interessante, isso é Jesus dizendo, ele diz assim, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, para ir ao Pai precisa passar pelo Filho, que é Jesus. Então, essa expressão de ir ao Pai, nós conhecemos o Pai através da manifestação máxima, que é a manifestação da encarnação, do Verbo divino, que é Jesus. Pelo Filho nós conhecemos o Pai. Aí que naquele diálogo de João 3, nós vamos perceber que Jesus ele fala para Nicodemos, eu estou te falando de coisas materiais, você não está entendendo, e se eu falar das espirituais? Aí depois no Evangelho de João nós vamos ver aquele debate. Ô Felipe, está tanto tempo comigo e não vê que eu e o Pai somos um? Então, creia pelo menos pelos sinais que eu estou fazendo. Então, se você não consegue entender pela convivência, pela intimidade que eu e o Pai temos, então reconheça pelo menos pelos sinais que eu sou o Filho de Deus, né? Que eu e o Pai somos um. Isso é muito interessante quando a gente começa a pensar nessa questão do reconhecimento da paternidade do Pai. Como eu vou reconhecer o Pai? As suas filhas te reconhecem por quê? Porque elas têm uma vivência com o Senhor. As filhas do Joás, os filhos do Joás, porque meus filhos a mesma coisa, porque eles têm uma vivência. Então é uma questão de intimidade mesmo, é uma questão de conviver com a palavra, né? Devemos confessar a Cristo como Filho de Deus. Isso sinaliza que Deus habita no coração do crente. Então, como Deus vai habitar no meu coração? É a partir do momento em que eu o reconheço, em que eu começo a me dedicar ao Deus da palavra, à palavra de Deus, entendeu? Então isso é interessante. Tem muita gente que critica aquela pergunta de Tomé nesse diálogo de João 14, Senhor, mas por onde o Senhor vai? Qual é o caminho? Né? Muita gente critica, mas ele fez uma pergunta ali muito sincera, que todo mestre indicava, todo mestre ele tinha um caminho a ser percorrido, e Jesus falou isso aí, ninguém vem ao Pai, ele indicou o caminho. Ele se apresentou como caminho, se revelou como caminho. A pergunta ali foi justa e esclareceu a dúvida de mais simples que estava ali também. Que tem aquele negócio de perguntar e não querer, né? Fechando aqui o ponto 2, professor Joás, presbítero Edivaldo, a sinopse do capítulo 2 é o seguinte: confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Perfeito isso aqui. Só para a gente falar mesmo aqui do capítulo 3, já seguindo aqui, as bênçãos da filiação divina. As escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Tem muita gente que tem essa filiação ou respeito ao Pai por medo. Não é esse o propósito de Deus para nós, né? É o relacionamento, a convivência, é essa confissão diária, professor, que não é só falar. Gostei dessa colocação do presbítero Edivaldo, os dois filhos, né? Os dois falaram e os dois tiveram atitudes. Um falou que ia e não foi. O que falou que não ia foi sincero. Mas no decorrer do dia falou, peraí, meu pai está sempre comigo, meu pai faz tudo por mim, eu tenho o maior respeito por ele, e agora eu falo direto que não vou mudar de ideia, eu vou. E no final do dia o pai foi lá para conferir, né? O que falou que não ia, que foi sincero, que na hora deixou o pai, entre aspas, aí, triste, né? Chegou lá e viu o menino trabalhando e falou, rapaz, esse menino falou que não ia, né? Então, diante de Deus, qual deles foi justificado? Serve aí para a nossa meditação. Então é um relacionamento que a gente vai criando, professor e presbítero Edivaldo, que é muito bom, né? Cristão, né? Todos nós somos e nos declaramos cristãos, mas as pessoas vão saber o quanto cristãos mesmo, né? O quanto filhos amados do Pai mesmo nós somos, né? Não com o nosso discurso, né? O nosso discurso é importante, precisa, né? A gente precisa falar das verdades que nós temos visto e ouvido, né? A gente precisa falar daquilo que nós recebemos, ouvimos e vivemos de Deus, né? Então o discurso é importante, mas ele não é o que define a nossa filiação, né? Nós somos filhos de Deus e nós seremos reconhecidos assim por conta das nossas atitudes, né? As pessoas olham para a gente, né? Comparam a nossa vida com o que está escrito a nosso respeito, né, e fala, esse camarada é filho de Deus mesmo, né? Ele vive de maneira digna do Senhor, né, nas palavras do apóstolo lá aos Colossenses, né? A vida dele, a trajetória dele, todos os aspectos
da vida dele, né? A vida dele em família, a vida dele profissional, a vida dele emocional, a vida dele toda, todos os aspectos da vida, né? Mostram a dignidade do Senhor presente nele. Então é um filho mesmo, né? A identidade dele é essa. Então no final das contas é a nossa obediência ao Pai que mostra a nossa filiação, que dá testemunho da nossa filiação. Bom, professor Joás, presbítero Edivaldo, nós vamos dar sequência aí e finalizar a nossa lição de hoje. Nesse ponto 2 aí falamos sobre reconhecendo a paternidade do Pai, é muito bom. Agora nós vamos falar da experiência do amor do Pai, e também está dividido em 3 subtópicos aí. Primeiro, o amor é aperfeiçoado no crente, o amor é a marca dos filhos de Deus e fomos amados primeiro. Aperfeiçoamento do amor em nós é a obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 2,5. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. João 14,21. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. 1 João 5,3. Cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Tiago 1,22. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Eu fiz questão de ler porque isso aqui é a base dos seguintes aqui. O amor é a marca dos filhos de Deus, né? O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece Deus por meio da manifestação do amor e dos seus filhos, né? E isso a gente precisa estar ciente que ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós vimos, e em nós o amor é perfeito. E por fim, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã é fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí esse texto é de 1 João 4,19. 3 experiências maravilhosas aí. O amor é aperfeiçoado no crente. Nossa vida é de constante aperfeiçoamento, né, professor e presbítero Edivaldo? A gente erra constantemente, a gente peca, mas o amor apaga a multidão de pecados. E quando a gente reconhece esse amor e vai abrindo mão da nossa razão em função do amor de Deus, e até mesmo em função do próximo, a gente vai exercitando esse amor. O amor também é a marca dos filhos de Deus. O mundo conhece Deus pelo que nós amamos uns aos outros e pelo que nós amamos as pessoas também, que pensa diferente, que faz diferente, que faz tudo com o contrário. É um fruto do Espírito, né? Amor. Sim. Amor é o fruto do Espírito. Tem a bondade e a benignidade, né? Eu ser bom é uma coisa, eu praticar a bondade é outra, que é a benignidade. Então eu tenho que... Tiago, ele é muito inciso nas suas palavras e algumas pessoas acham ele muito duro, mas ele é muito realista em dizer, né, que se você ama só de palavras, você não ama. Então mostre a minha fé que eu mostrarei minhas obras. Então nós dizemos que temos fé e não temos obras, nós somos hipócritas. Nós precisamos amar com atitudes, não só de palavras, como nós já decorremos, e o Pai nos mostra isso. A pessoa do Pai nos mostra esse amor incondicional. Nós não merecíamos, muito pelo contrário, nós éramos indignos de tamanho amor. Mesmo assim, Ele nos amou. E qual que é a nossa atitude, a nossa reação? É amarmos, assim como Ele nos amou, né? Então eu fecho a minha participação dizendo exatamente isso. O conhecimento do Pai, da primeira pessoa da Trindade, o Pai, ele nos leva a entender e a viver num nível de amor pleno, segundo a sua palavra, conhecendo a palavra, conhecendo o Deus da palavra, amando a palavra e vivendo esse amor em comunhão. A Bíblia diz que nós primeiro temos que ser solícito com os da fé e também com os de fora, principalmente com os de fora, né? Porque aquilo que o Joás falou, o professor Joás falou, a vida cristã, ela é muito além de um culto de 2 horas, né? Muito além. É muito além. Então eu penso dessa forma. Professor Joás, pegando aí uma sequência do que o presbítero Edivaldo falou, está escrito, né, que se nós falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos.
Deus a gente já começou isso aqui falando, né, da grandeza de Deus, né? Deus é grande demais e a Bíblia diz que Deus é amor, né? Então a gente pode falar de um amor grande demais, né? E ele amou de um jeito que deu o melhor que ele tinha, seu único filho, né? Seu único filho daquela natureza, da mesma natureza que ele, né? E assim, essa é a maior prova de amor. E Paulo fala aos Romanos, né, no capítulo 5, que ele derramou esse amor sobre nossos corações. Se a gente tem esse transbordar do amor de Deus em nós, né, isso tem que ir para além de nós. Não cabe só em nós todo esse amor. Não cabe em nós. Precisa transbordar. Então, um cristão que realmente viveu isso que está escrito em Romanos 5,5, né, o coração transbordante do amor de Deus, né, quem está à volta desse cristão vai experimentar isso, né, esse amor vai para além, né, desse coração que transborda, né, porque transborda, né. Então um cristão, né, que se diz cristão, mas vive fechado em si mesmo, né, a sua adoração é muito particular, né, a sua devoção é muito particular, né, a sua meditação é muito particular, né, aquele cristão da montanha, né, isso não é a expressão exata, né, e verdadeira do verdadeiro cristianismo, né? O verdadeiro cristianismo transborda o amor de Deus, né, porque recebeu tanto que não consegue conter, né? Por isso que foram os cristãos, foi depois da era cristã que surgiram orfanatos, casas de apoio, né, a idosos, a pessoas carentes, né, foi depois dos cristãos que surgiram, né, casas de caridade, né, porque transborda, né, o amor de Deus que é tão grande transborda para além desse coração que recebe. Bom, nosso tempo fechou. Professor Joás, presidente de volta, agradecendo vocês hoje pelo apoio, tá? E fazemos novamente um convite a você que está nos assistindo aí. Quer participar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dessa lição? Venha participar conosco em nossas igrejas Assembleia de Deus, as nossas ADECs, espalhadas por toda Caratinga e região, próximo domingo de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Ficamos por aqui. Se Deus nos permitir, voltaremos na semana que vem e nos despedimos aí com a paz do Senhor. Deus te abençoe e até lá.